O telescópio errado tirou a melhor foto da Via Láctea. São mais de 60 milhões de estrelas numa única imagem. O retrato mais detalhado já feito do centro da nossa galáxia. E essa foto foi tirada por um telescópio que nunca foi construído para esse objetivo. Essa regra não foi quebrada para fazer simplesmente uma foto bonita. Ela foi quebrada porque escondido nos meios dessas estrelas tem algo que os cientistas vão passar os próximos anos procurando. O Euclide é um telescópio da Agência Espacial Europeia, lançado em julho de 2023 num Falcon 9 da SpaceX. Ele orbita a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, num ponto chamado L2, o mesmo endereço do James Webb. E a missão dele é uma das mais ambiciosas já tentadas na astronomia: mapear bilhões de galáxias ao longo de 6 anos para tentar entender a matéria escura e a energia escura. Juntas, essas duas coisas formam 95% de tudo que existe no universo. Nós só sabemos que existem porque o universo não fecha a conta sem elas. As galáxias giram rápido demais para a quantidade de matéria que a gente enxerga nelas, e a expansão do cosmos acelera quando deveria estar freando. E existe algo empurrando e puxando tudo isso, e nenhum instrumento já construído consegue ver essa coisa diretamente. E para fazer esse mapa, o Euclide precisa fotografar galáxias fracas e distantes, a bilhões de anos-luz daqui. E é aqui que entra a regra número 1 da missão: evitar a Via Láctea, a nossa própria galáxia, porque para o Euclide isso é poluição visual. É como tentar fotografar vagalumes do outro lado de um estádio com um refletor aceso na sua cara. A imagem fica ofuscada. É muita luz entrando. Então, o plano inicial de observação desvia do disco galáctico o tempo inteiro, e o telescópio passa a vida apontando para regiões mais escuras e vazias do céu. Só que, em março de 2025, ele quebrou essa regra. Por 26 horas, o Euclide virou e apontou exatamente para o lugar que ele foi projetado para evitar, a região mais brilhante e mais lotada do céu inteiro, o centro da Via Láctea. E o pedido para fazer isso veio de um homem carregando uma frustração de 20 anos. O astrônomo francês Jean-Philippe Beaulieu liderou a equipe que descobriu um dos planetas mais estranhos já conhecidos até hoje. Um mundo congelado, com massa estimada em cerca de 25 vezes a da Terra, a mais de 20 mil anos-luz daqui, e com uma temperatura na casa dos 220 graus negativos. O nome oficial dele é OGLE 2005 BLG 390LB. E esse nome é sério. Um código de catálogo tão impossível de decorar que até a NASA prefere chamar ele pelo apelido Hoth, o planeta de gelo do Star Wars. E o apelido é justo. Só que, ao contrário de Hoth do filme, esse aqui existe de verdade. E o jeito como ele foi encontrado importa muito mais para o resto desse vídeo. E sabe por quê? Porque ele não foi visto literalmente. Nenhum telescópio consegue enxergar diretamente um planeta a 20 mil anos-luz de distância. Ele foi detectado por um truque de gravidade chamado microlente gravitacional. E funciona assim: de vez em quando, por puro acaso, uma estrela passa na frente de outra, vista aqui da Terra. E quando isso acontece, a gravidade da estrela da frente entorta a luz da estrela de trás. Ela funciona como uma lupa cósmica e por alguns dias a estrela de trás parece brilhar mais forte do que deveria. Agora, se a estrela da frente tiver um planeta girando em volta dela, a gravidade desse planeta também entorta um pouquinho a luz, do jeito dela. É uma assinatura minúscula, um soluço no brilho, mas já é o suficiente. E foi assim que o Hoth apareceu. Nos últimos 20 anos, quase 300 planetas foram descobertos desse jeito, todos com telescópios daqui do chão e todos na mesma direção, o centro da galáxia. E faz total sentido, porque flagrar um alinhamento que depende de pura sorte, você precisa vigiar o pedaço do céu com o maior número possível de estrelas ao mesmo tempo. Quanto mais lotado, maior a chance. E a microlente tem um superpoder que nenhuma outra técnica de caça-planetas tem. Os métodos mais usados são ótimos em achar mundos gigantes e quentes, colados nas suas estrelas, porque esses dão sinais mais óbvios.
A microlente é ao contrário, ela é especialista em encontrar planetas pequenos, frios e distantes das suas estrelas. Exatamente o tipo de mundo que existe aqui na nossa vizinhança. E se existe uma técnica capaz de achar sistemas parecidos com o nosso, é essa aqui mesmo. Mas ela tem um defeito cruel. O alinhamento entre essas duas estrelas acontece uma única vez e nunca mais se repete. E quando o evento termina, cada estrela segue o seu caminho e se perde de novo na multidão. E para os telescópios que estão aqui na Terra, com a imagem borrada pela atmosfera, é muito mais difícil pegar esses dados com precisão. Até dá para afirmar que o planeta existe, mas a massa dele vira um chute educado. O Roth carrega essa incerteza até hoje. 20 anos depois da descoberta, a massa do planeta do astrônomo francês ainda é uma estimativa com margem de erro enorme. É essa frustração que explica por que o Euclide virou e por que a câmera principal dele tem uma habilidade rara. A maioria dos telescópios, quando aponta para uma região com estrelas demais, simplesmente cega. É muita luz para ele. Ela se mistura numa mancha branca e os detalhes desaparecem. Mas a câmera do Euclide não satura dessa forma. Ela consegue separar estrela por estrela, mesmo no ambiente mais congestionado do céu, e ainda faz isso do espaço, sem atmosfera nenhuma borrando a imagem. Então, em 23 de março de 2025, ao longo de 26 horas, o Euclide tirou 9 fotografias do coração da galáxia, cada uma cobrindo um pedaço do céu maior do que a lua cheia. E costuradas, elas formam a maior imagem em alta resolução já feita do centro da Via Láctea em luz visível. E a nitidez é comparável à do Hubble, só que cada clique do Euclide cobre uma área 270 vezes maior do que o campo de visão do Hubble. E para fotografar a mesma região com esse nível de detalhe, o observatório Keck, no Havaí, um dos maiores telescópios do mundo, precisaria de 2.000 horas de observação, quase 3 meses apontando para o mesmo lugar sem parar. E o telescópio Euclide fez isso praticamente em um dia. E a imagem toda é um mundo em si. São mais de 60 milhões de estrelas individuais. A maioria delas são estrelas velhas e amareladas do bojo central da galáxia, cuja luz viajou 26 mil anos até chegar no espelho do telescópio. Tem manchas escuras que parecem buracos vazios no meio das estrelas, mas não são. São nuvens de poeira tão densas que bloqueiam a luz de tudo que existe atrás delas. Tem pontos azuis espalhados pela imagem, estrelas recém-nascidas e massivas. E em algum lugar, no meio disso tudo, enterrado atrás da poeira, está Sagitário, a estrela, o buraco negro supermassivo do centro da nossa galáxia. E existe um detalhe que quase ninguém comentou. A foto original do Euclide é em preto e branco. A câmera dele enxerga num canal só. As cores que você está vendo aqui foram adicionadas depois, com dados de um telescópio no Havaí. A nitidez é toda do Euclide, e as cores são só uma tradução. E agora vem a parte dessa história que parece não fazer o menor sentido. O Euclide apontou para o melhor lugar do céu para se caçar planetas, com uma das melhores câmeras já colocadas no espaço, e produziu a foto mais detalhada da história dessa região. Quantos planetas novos ele descobriu nessa imagem? 0. Nenhum. E não foi azar, porque era impossível descobrir qualquer um. Um evento completo de microlente leva em torno de 20 dias para acontecer do começo ao fim. E o Euclide só olhou para um. É como tentar filmar um eclipse inteiro com uma única foto. E mesmo assim, quando essa imagem foi divulgada, os caçadores de planetas comemoraram como se fosse a descoberta do ano. E essa é a parte mais bonita dessa história. Mas antes, se você gosta de entender o que está acontecendo de verdade na exploração do espaço, sem sensacionalismo, se inscreve aqui no canal Histórias Lunares. É de graça e ajuda muito a continuar. E não esquece de deixar o like no vídeo também. Então, para que serve uma foto que não se pode descobrir nada? Serve para uma coisa que nenhuma outra imagem na história da astronomia fez: registrar o passado de descobertas que ainda não aconteceram. Porque daqui a pouco a NASA lança o telescópio Nancy Grace Roman. A previsão atual é 30 de agosto de 2026, num Falcon Heavy. E uma das missões principais do Roman é exatamente essa: vigiar o centro da Via Láctea por meses seguidos, esperando alinhamentos de microlente.
com a expectativa de descobrir milhares de planetas novos. A região que o Roman vai monitorar cabe inteira dentro da foto do Euclide. Cada estrela envolvida em cada evento de microlente que o Roman vai flagrar nos próximos anos já está registrada nesta imagem, separada, nítida, antes de qualquer alinhamento acontecer. E lembra daquele efeito cruel da microlente que eu comentei? É ele que essa foto conserta. Quando o Roman detectar um evento destes, as duas estrelas vão estar sobrepostas, misturadas num único ponto de luz. Mas agora os cientistas vão poder abrir a imagem do Euclide e ver como aquele pedacinho do céu era antes, quais estrelas estavam ali, cada uma no seu lugar. E comparando o antes e depois, dá para medir a velocidade e a distância de cada estrela envolvida. E com isso, calcular a massa do planeta com precisão de verdade, não com estimativa. A foto do Euclide é, literalmente, a foto do antes de milhares de descobertas futuras. Isso é como fotografar a cena de um crime antes mesmo dele acontecer. E tem uma simetria nessa história que eu acho que merece ser contada. O pedido para virar o Euclide para o centro da galáxia partiu do astrônomo Jean-Philippe Beaulieu, o mesmo homem que descobriu Roth há 20 anos e passou 2 décadas convivendo com a incerteza sobre o próprio planeta que encontrou. A imagem que ele idealizou é exatamente a ferramenta que faltava na noite em que o Roth apareceu. Para o planeta dele, ela chega tarde demais, mas chega a tempo para todos os próximos. As fotos mais famosas da astronomia valem pelo que mostram, e essa vale pelo que vai acontecer dentro dela. No final das contas, o telescópio errado tirou a foto que nenhum outro poderia tirar. E nos próximos anos, cada planeta anunciado naquela região vai ter o endereço confirmado aqui. E repara na escala disso. 60 milhões de estrelas parecem muita coisa, mas a Via Láctea tem centenas de bilhões. De cada 10 mil estrelas da galáxia, essa foto cobre menos de 6. E dentro desse recorte minúsculo, já existem 51 sistemas planetários confirmados, com milhares esperando para serem revelados. Agora faz as contas do que está escondido no resto do universo. Eu ainda acredito que existem muitas coisas misteriosas a serem descobertas. O que você acha? Bota aqui nos comentários. Eu já contei aqui no canal a história completa do telescópio Roman. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E eu também quero saber se você acredita que algum dia nós iremos descobrir algo parecido com a Terra. Algum sistema que seja muito parecido. Você acha isso otimismo demais?